Fala, nação cruzeirense, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje separei um corte com as principais notícias do Cruzeiro. Se liga aí, rapaziada, nessa informação que é muito importante. Eu fiz um corte do dono da bola, aonde que o apresentador Thiago Fernandes e comentarista trouxe a seguinte informação: que Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, não vai continuar com Dorival Júnior como treinador da seleção brasileira. E junto com ele, Rodrigo Caetano, diretor técnico da seleção, também não vai ficar. E no lugar deles, ele pretende trazer Jorge Jesus e Alexandre Matos. É o nome número 1 do Edinaldo Rodrigues para ocupar o cargo. Alexandre Matos ia ser diretor técnico da seleção e Jorge Jesus treinador. Será que isso realmente vai concretizar? Não sei. Mas também fiz outro corte também para vocês, que eu vou estar passando aqui para vocês, da Seleção Sport TV, aonde o comentarista Rizek falou o seguinte: que vai ter uma reunião marcada com Dorival Júnior e com Rodrigo Caetano para decidir o futuro deles, que provavelmente eles não vai ficar na seleção brasileira. E aí ia concretizar essa informação do Thiago Fernandes, onde que falou que Alexandre Matos é o nome principal para assumir o cargo de diretor técnico da seleção brasileira. E aí, será que o Alexandre Matos vai aceitar? Veja o vídeo e deixe o seu comentário, o que você acha desse assunto. Você, enquanto eu estava no jogo aberto ali, você recebeu uma informação de uma fonte muito importante de que o Dorival deve cair hoje. Duas fontes, inclusive. Foram duas? Foram duas fontes. Me conta o que você recebeu de informação. Tá, a informação que eu recebi é a seguinte: o Edinaldo Rodrigues pretende fazer mudanças no futebol da seleção. E quais seriam essas mudanças? Ele pretende trocar o treinador e trocar também o diretor de seleções, que é o Rodrigo Caetano. E aí a saída do Rodrigo Caetano tem uma situação que explica muito. O Rodrigo não tem autonomia na seleção brasileira de futebol. E não tem mesmo. Ele não tem hoje autonomia por decisão do Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo é um cara centralizador. Contrata quem ele quer, busca quem ele quer, faz o que ele quer. O Rodrigo, inclusive, não participou do processo de escolha do treinador. Ele é contratado após a chegada do treinador. E aí, alguns nomes estão sobre a mesa do Edinaldo Rodrigues, tanto para a diretoria de seleções quanto para o cargo de treinador. Dentre os nomes para a diretoria de seleções, tem o do Alexandre Matos, que eu duvido hoje, e aí não é informação, é a minha opinião, eu duvido que ele saia hoje do Cruzeiro, por ter uma relação muito boa. Se a seleção chamar, eu duvido. Eu acho que sai. Eu duvido. Se a seleção convidar, eu acho que ele vai. Tem um ponto, HG, para você entender que eu duvido. Vou explicar o porquê. Hoje, na seleção, se ele não tiver autonomia, que é a situação semelhante à do Rodrigo Caetano, eu duvido que ele vá. E o nome para treinador, para sua tristeza, não é o José Mourinho. Quem vai ser? O sonho dele é o Jorge Jesus. Daqui a pouco nós vamos continuar para a sociedade. Bom, a informação foi repassada e aí eu acho que se o convite da CBF chegar para o Alexandre Matos, eu acho que ele mete o pé, porque já era um sonho antigo dele. Eu acho que ele mete o pé. Não sei, achismo. Isso não é informação. Informação que deu o Thiago, que deve cair o Dorival e o Rodrigo Caetano, foi porque o Dorival convidou. Então, os nomes avaliados e bem quistos hoje pela diretoria da CBF, pelo presidente da CBF, são eles. O Matos para o cargo de diretor de seleção e o Jorge Jesus para o cargo de treinador. Então são os nomes bem quistos hoje. Não são os únicos, tá? Isso é importante frisar. Não são os únicos, mas são bem quistos. Ô, Thiago, agora só assim, rapidamente, você tem informação também, por favor, se o Edinaldo estaria disposto a mudar essa forma de gerir? Não. Então, ele está querendo, desculpa, né? Ele está querendo trocar ali somente as peças e, enfim. Trocar por trocar. A primeira troca, na verdade, deveria de ser ele, né? Ele grande deveria renunciar. Isso. Eu posso ele deveria renunciar. Eu errei com você, porque eu critiquei a sua opinião. Ah, eu lembro. E eu errei. É bonito ver isso. Era melhor o Ronaldo hoje. Ronaldo hoje pra quê? Pra presidência da CBF. Presidência da CBF. Melhor do que o Edinaldo. Eu não gosto do Ronaldo gestor de clubes. Eu não gosto do Ronaldo gestor de clubes, mas era melhor do que o Edinaldo. Você como diretor da CBF, não tem nem capacidade para tal. Você deitaria. Não tem nem capacidade para tal. Ou talvez eu me aliaria aos caras que são bons de verdade. Mas você tentaria, porque capacidade também ele não tem, mas você tentaria. Eu sinto falta de um. Vocês vão brigar comigo. Quem? Ricardo Teixeira.
A gente ganhava, pelo menos, ele cara. ele só foi corrupto ali. Mas a gente ganhava. Tá. Como mais fácil, dane-se. Como mais fácil, dane-se. Os fins justificam os meios para ele. Eu quero ganhar, pô. Você tá vendo o que ele tá defendendo aqui, né? É o Tricky Ele Ricky. tá pedindo, presta atenção, Ricardo Teixeira de volta, Isabela. Eu quero. Boa tarde, Mas tudo bem? fazia. Boa tarde, HG, tudo bem? Realmente vergonhosa a situação da seleção, né? 1 minuto de silêncio no Monumental, porque para falar que o Brasil morreu, muito complicado. E aí, assim, não sei qual é a solução para a seleção, de verdade, porque tá tudo errado. Dentro de campo, ninguém vai bem. É reflexo, né, Isabel? É reflexo. A gente vê que foi um planejamento péssimo, de verdade. Ah, porque queremos o Ancelotti, mas ele vai vir só em agosto. Aí vamos colocar o Diniz aqui. Esquisito demais. Aí Diniz não deu também, vem Dorival. Dorival a gente tá vendo o que tá dando. E agora querem esperar mais uma vez para tentar trazer o Jorge Jesus, o que é complicado, porque assim... o Brasil já tem pouco tempo para se preparar para a próxima Copa. A Copa do Mundo é ano que vem. Se quiser tentar alguma talvez coisa... eles não estejam sabendo. Né? Pois é, ué, não tem tempo. Aí coloca o Jorge Jesus depois do Super Mundial, julho, né? Isso. Ele chega, assume a seleção, ele vai ter o quê? Menos de um ano para conseguir montar uma Não, ele vai ter, time. eu te informo, se ele chega depois do Mundial, ele teria mais 3 jogos de eliminatórias, porque o jogo de junho ele não estaria, porque ele estaria envolvido no Mundial, que é dia 10 de junho, é o jogo da Seleção Brasileira. Ele teria a data de setembro e a última rodada, as 2 datas de setembro e a última rodada. E mais 4 amistosos para preparar a seleção, Bela. Aí como que você monta uma seleção que você quer ser hexa? Infelizmente é muito difícil acreditar nesse título do Brasil, a não ser que mude algo hoje, o mais rápido possível. Neymar, eu falei que o Neymar, Bela, você confia? Neymar é muito hipotético, né, Thiago? Se Não, pra ele não. Hipotético? Pra ele não. O Neymar é hipotético? É hipotético, Você tava sem a senha pra assistir os jogos do Paulistão? Hipotético. Pois é, ele não aguentou jogar o Paulistão. Ele era o melhor jogador do Santos. Brilhou, você já chegou aqui Ele era o melhor jogador do Santos. Ele era o melhor jogador do Santos, mas ele não aguentou jogar. Não tem como Ele a gente se machucou. confiar só nele. Ele vai precisar jogar 9 jogos, gente. Explica, Isabel. São 9 jogos. Explica, Pra Isabel. gente, Thiago, pra gente em voltar alto no Hexa. rendimento, Thiago, não você. 9 jogos. Não dá pra contar E aí com eu, ele, bicho, não eu dá. vou esfregar essa taça na cara de todo mundo. Que eu vou fazer uma taça. Mandar fazer uma. Thiago, Né? Eu não vou conseguir contar pegar coisa pra você. a original. Mandou bem Senão eu vou roubar demais, igual a Júlio hipotético. Esquimê. Vou esfregar na cara de cada Falei um de agora, vocês. falei De agora. cada um de Imaginário. vocês. Falei Na agora, cara de cada um de vocês. falei E ele agora vai no ser o jogo craque. aberto. Vai ser o craque da Copa de 2026. Falei agora no jogo aberto. Vocês não é o respeitam o seguinte, Neymar. Uma situação que muita gente acha que isso não tem influência e eu já lhes digo que se hoje nós estamos passando dificuldades com Equador, Colômbia, Argentina não, porque a Argentina é muito acima da Uruguai, eles, atenção, eles competem muito. Então eles estão melhores que a gente no físico, eles estão melhores que a gente no coletivo. Qualidade técnica nós temos demais. Mas por que a gente não consegue suplantar essas seleções que em outras épocas eram do 3º escalão sul-americano? Porque nós não competimos e não temos organização. Para isso, com Neymar ou sem Neymar, a seleção não compete. Com Neymar aí que não compete mesmo. Loucura. Porque ele não tem mais para oferecer. Isso aí que faltou na seleção ontem. A seleção no terceiro gol da Argentina tomou 34 toques sem fazer uma mísera falta. E aí o Thiago vem sem a competitividade necessária para, no mínimo, demonstrar dignidade ontem contra a Argentina. O Thiago Fernandes acha que o negócio é o Neymar. Se o Neymar ficou nítido ontem que a gente é dependente dele ainda. Ficou nítido ontem mais uma vez que a gente é dependente dele. Só cria com ele no ataque. Ficou nítido amanhã tem final do Campeonato Paulista. A vantagem é do Corinthians. O Neymar tá lá? Tem Odão, não tá, porque ele pipocou na semifinal, né? Ó, tem Odão. Eric, acabo de receber informações de uma fonte bem confiável da CBF. Edinaldo Rodrigues convocou uma reunião com o técnico Dorival Júnior e o Rodrigo Caetano, que é o coordenador executivo geral das seleções masculinas, para a tarde de sexta-feira. Acabo de receber, acaba de ser marcada a reunião. Extra, atenção GE, estou dando uma informação ao vivo aqui. Reunião marcada para sexta-feira à tarde, com o Edinaldo Rodrigues, Dorival Júnior e Rodrigo Caetano. O presidente da CBF optou por não dar entrevista na Argentina e preferiu fazer na sexta-feira.
O encontro... Demora, né? Deveria ser hoje, no máximo amanhã, né? Isso, né? O argumento é que ele prefere pensar e tratar o assunto com lucidez que o tema merece. Ele vai falar na sexta-feira, depois desse encontro, a gente vai ter, portanto, um anúncio sexta-feira da manutenção ou da saída do Dorival. Obviamente avaliou como muito ruim a partida de Buenos Aires e ele quer ouvir do Dorival Júnior e do Rodrigo Caetano uma avaliação de por que o time jogou mal, jogou daquele jeito, e debater todo o trabalho da atual comissão técnica, além do resultado da Argentina. O Edinaldo acredita que essa reunião é importante para que tanto o Rodrigo Caetano como o Dorival se manifestem antes dele tomar uma decisão. Então, sexta-feira é o dia D em termos de futuro da seleção brasileira. Encerro da minha parte o Seleção com esta informação que acaba de chegar para mim. Felipe Melo. Bom, penso que sexta-feira é muito tarde. Haja visto que o presidente estava lá ontem na Argentina, já tinha que logo depois do jogo já conversar com a comissão, conversar com o staff, com os diretores, né, para entender e saber. Mesmo que seja para ele falar que o Dorival vai continuar ou não, acho que essa decisão tinha que ser tomada no máximo no dia de hoje. Sexta-feira já é tarde. Corroborando com o que disseram os colegas de mesa hoje, o presidente da CBF, essa semana, quando no pronunciamento dele, logo depois de ser reeleito, né, ele disse que pessoas estavam tentando fazer com que a gente achasse que o futebol brasileiro estava no fundo do poço. Então, o meu questionamento para ele é onde é que ele acha que é o fundo do poço? Seria o quê? A seleção brasileira ficar de fora de uma Copa do Mundo? Que eu acho que mais fundo do que é realmente difícil a gente chegar. Disse para vocês a informação sem juízo de valor. E para mim está muito claro que sexta-feira acaba a era Dorival Júnior, a ver como será esta reunião e o pronunciamento que o presidente fará, o pronunciamento ou entrevista que o presidente fará depois desse encontro. E já vou chamar o Samuel Venâncio, vocês estão aqui, né, fervorosos no chat. Eu fico com aquilo que o próprio Cruzeiro tem passado, Pedro. Não haverá contratações nesse momento. Porém, muita gente perguntando sobre negociações, Samuca. O Cruzeiro, nesse momento, está fechado para esse tipo de transação, não é isso? Basicamente, a informação que temos trazido sempre aqui na Samuca TV, inclusive baseado nos profissionais e no Pedro Lourenço, que sempre tem falado sobre isso. Não tem nada de negociação, pelo menos nesse momento, acerca de Cruzeiro, né, Samuca? Pois é, ô Patrick, eu vi até porque surgiu aí, né, que teria procurado o goleiro João Paulo, né, e por isso que o povo deve estar perguntando, mas o Cruzeiro soltou uma nota, não tem o quê, 10 dias, falando sobre que não vai buscar goleiro, e foi uma nota muito forte e muito clara, né, então é o que fica pra gente neste momento, e ainda mais o Cássio se recuperando, aí é que não vai pensar nisso mesmo tão cedo, né? O Cássio veio para um contrato aí de 3 anos e meio com o Cruzeiro, tem um custo considerável, mas não tenho nenhuma informação nesta questão. O Pedro Lourenço esteve na eleição da CBF, né? E respondendo ao Cícero Melo da ESPN, ele disse o seguinte, que futebol não dá nunca para cravar que o mercado está totalmente fechado, né? Mas se tivesse alguma coisa hoje para o Cruzeiro buscar no mercado, acho que não seria goleiro a prioridade, né? Mas, repito, há pouco tempo saiu essa nota falando sobre goleiro, né? Que não buscaria, se for realmente o que o chat está perguntando aí, né? Sobre o João Paulo, que não vive um bom momento, teve uma lesão importante e não conseguiu voltar a ser titular lá no Santos, perdendo a vaga para o Gabriel Brazão, né, Patrick? Bem, será que o Alexandre Matos vai aceitar ser diretor técnico da seleção brasileira? Bem, na minha opinião, eu acho que ele está bem adaptado aqui no Cruzeiro. É um trabalho novo para o Alexandre Matos aqui no Cruzeiro. Ele é CEO aqui do Cruzeiro, é o que manda aqui no clube. Acima dele só tem o Pedro Lourenço e o filho do Pedro Lourenço, Pedro Júnior. Então eu acho meio difícil ele aceitar esse convite da CBF. Embora tenha comentarista aí falando que é o sonho dele dirigir esse cargo e ter esse cargo na CBF. Mas ele está totalmente adaptado aqui no Cruzeiro. Ou seja, se ele chegar na CBF e não fazer um bom trabalho, ele não vai durar nem um ano. E aqui no Cruzeiro, dificilmente o Pedrinho BH vai mandar ele embora.
a menos que ele fazer um péssimo do péssimo trabalho aqui no Cruzeiro. Fora isso, ele tem um emprego dele garantido. Então é uma decisão muito complicada para ele tomar. Eu creio que ele vai continuar no Cruzeiro e que não aceitaria esse cargo. Bem, vamos esperar o enrolar dessa história. Será que ele aceita? Será que não? Deixe seus comentários aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, já te peço para você ir lá, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo. Nós aqui da Central sempre trazemos informação do Cruzeiro para você. Então dá aquela moral e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.